Pai querido. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus tremendo, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Santo, santo é o seu nome. Obrigado por estar neste lugar, por estar no universo. Só se apagou. Ali estava o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. Seu peso do pecado Ele levou. Glória a Deus. Deus Pai abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele quebrou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. João, capítulo 3, versículo 3. Eu pretendo, se Deus der graça, irmãos, de passar uma noção exata do que é o batismo. Por que nós fazemos esse tipo de batismo? Por que nós não batizamos crianças, né? Então eu espero que Deus dê graça, que Deus tenha misericórdia de poder passar. Eu não quis marcar, não gosto de marcar, eu gosto de ter na mente, no meu coração, a
as palavras que eu vou falar. Então, eu poderia ter feito aqui um rascunho, né? Mas eu espero que Deus dê graça para a gente passar aquilo que vem verdadeiramente no nosso coração. A palavra de Deus em João capítulo 3, versículo 3 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Senhor, nós pedimos agora que o Senhor, pelo Teu Espírito, o Senhor tome o nosso coração, que o Senhor tome a nossa mente, e que nós possamos compreender verdadeiramente a Tua vontade, e falar verdadeiramente a Tua palavra como ela é, Senhor, pela Tua sabedoria, pelo Teu entendimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse texto diz que um religioso, ele foi ter com Jesus, e por ser religioso, e por ser uma pessoa respeitada no meio, na sua igreja, dentre as pessoas que seguiam a mesma religião que ele seguia, ele foi de noite falar com Jesus. Ele procurou se esquivar do conhecimento das pessoas que com ele conviviam. Então ele chega diante de Jesus e fala: Senhor, eu sei que o Senhor é de Deus, porque se o Senhor não fosse de Deus, todos esses sinais que o Senhor faz, o Senhor não faria, né? Os milagres, as curas, as libertações, as palavras que Jesus falava que nunca ninguém tinha falado. Ele sabia que Jesus era de Deus, e ele queria ter certeza de que poderia seguir a Deus da forma correta. Então, na verdade, irmãos, a função da nossa igreja, da igreja em geral na terra, é passar uma noção exata para que as pessoas possam seguir Jesus de forma correta. E nós, pela palavra, nós entendemos, principalmente quando diz respeito a batismo. Por que não se batiza criança? Porque as crianças são salvas. Mateus, capítulo 18, versículo 3, Jesus, quando ele fala a respeito de crianças, ele fala assim: olha, se vocês não se converterem, se vocês não nascerem de novo e passarem a ser como crianças, vocês não herdarão o reino de Deus. Em outro texto, Jesus fala assim: deixar vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. Então Jesus nos deixa claro que as crianças são salvas, por serem inocentes, por não terem maldade no seu coração. Então não faz sentido batizar a criança. Por que não faz sentido? Porque batismo é arrependimento. No livro de Lucas, capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz que João Batista, quando ele estava batizando as pessoas, ele chegou diante de uma multidão e disse assim: eu vos batizo na água para arrependimento, mas vem alguém depois de mim, mais poderoso do que eu, o qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Então nós entendemos, irmãos, que o batismo é arrependimento. O livro de Marcos foi o primeiro livro a ser escrito, cerca de 45 a 50 anos depois que Jesus foi ressuscitado. E esse evangelho diz, irmãos, que as primeiras palavras de Jesus, quando ele saiu pregando, quando ele foi batizado nas águas e foi batizado pelo Espírito Santo, ele saiu pregando: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então ele ensinou o quê? Arrependimento. Então o batismo, ele gira em torno do arrependimento. O homem adulto que tem plena consciência daquilo que ele faz, daquilo que ele pensa, das escolhas, das circunstâncias que ele vive, pela palavra, pela revelação da palavra, pela unção do Espírito Santo, ele toma conhecimento que ele está em pecado. Ele toma conhecimento que diante de muitas situações ele fez coisas que não agradou a Deus, que não agradou muitas vezes nem mesmo a pessoa que estava próxima dele, o próximo dele, a família, os amigos, no trabalho. Então, através da unção do Espírito,
e do conhecimento da palavra, esse homem, essa mulher, esse jovem, ele toma conhecimento que ele precisa zerar a sua vida diante de Deus, que ele precisa tomar uma atitude, que ele precisa renovar o seu entendimento diante de Deus. Porque sem a presença de Deus, sem a presença da palavra, nós armazenamos um entendimento, muitas vezes, que não condiz com a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós aprendemos, influenciados pelo ambiente que nós moramos. E isso é fato, irmãos, porque eu ouvi uma reportagem a respeito daquelas favelas do Rio de Janeiro, e as crianças que nascem ali dentro, e são influenciadas por aquele ambiente que eles vivem, sabe do que eles brincam? Eles brincam de ser traficante, eles brincam de executar o outro, dar um tiro na cabeça do outro no chão. Então isso influencia a nossa personalidade, isso influencia o nosso caráter, o ambiente que nós crescemos. Tudo isso influencia de forma negativa a nossa vida, porque aquilo que Deus quer para o homem, para a mulher, para o ser humano, é totalmente diferente disso. E muitas vezes o ambiente que nós crescemos, a forma que os nossos próprios pais nos criaram, aquilo que nós ouvimos da parte do nosso pai, o pai sendo um alcoólatra, o pai tendo vício, isso passa para os filhos. Então tudo isso são coisas que nós armazenamos e que influenciou a nossa personalidade, influenciou o nosso caráter, que precisa ser revisto. Por isso que Romanos 12:2 diz que nós não podemos nos conformar com essa forma de entendimento, com essa forma de pensar e de viver a vida, mas que nós temos que renovar o nosso entendimento diante do Senhor Jesus. Temos que colocar um entendimento agora influenciado pelo nosso Pai Celestial, que é o nosso Deus, Então nós não batizamos crianças, porque a palavra de Deus também em Lucas 3,16 diz que Jesus foi apresentado no templo ao 8º dia. Então uma das doutrinas da igreja evangélica protestante é apresentar as crianças recém-nascidas, não exatamente ao 8º dia, mas com alguns meses, quem sabe alguma criança com 1 ano, 2 anos de vida, ela ser apresentada na igreja e ficar debaixo da proteção e da salvação de Deus, Então outra coisa que nós entendemos, irmãos, a respeito de batismo: batismo é nascer de novo. E para que a pessoa possa nascer de novo, ela tem que morrer. Não é assim? A palavra de Deus nos ensina a respeito de batismo, em Romanos capítulo 6, versículo 4, diz assim: nós somos sepultados na morte do batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória de Deus, assim também andemos em novidade de vida. Os irmãos estão entendendo o que quer dizer o batismo? É morrer, ser sepultado dentro da água. Quando a pessoa afunda aqui, irmãos, dá aquele minuto, aquele susto que a pessoa leva, dá um branco na cabeça, acende uma luz, não acende? Vocês passaram pelo processo, pela experiência? Então nesse momento, nesse segundo, a pessoa está sendo desligada desse mundo, está morrendo para o mundo. O velho homem, o velho eu, o velho entendimento, ele fica sepultado dentro da água. É por isso que Jesus falou, tem que nascer da água e do Espírito, porque o batismo sepulta a pessoa dentro da água. O velho homem fica sepultado dentro da água, a velha mulher, o velho ser humano, e quando ele sai da água, da mesma forma que Jesus ressuscitou dentre os mortos, a pessoa ressuscita na semelhança que Jesus ressuscitou, agora como uma nova criatura. Segundo Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então é essa novidade de vida que a palavra propõe, essa novidade de vida que o Espírito Santo quer implantar nas nossas vidas, implantar nos nossos corações. É isso que simboliza o batismo. Por isso uma criança não pode ser batizada, ela não tem do que se arrepender, porque uma criança, ela é inocente, ela não é hipócrita, ela é sincera, Muitas vezes você pergunta para a criança: sou feio? Ela fala: você é feio, porque ela é sincera. E muitas vezes um adulto, ele quer remendar, fala: não, você, até que você tem um físico bonito, não é assim? Então a criança, pela sua sinceridade, por não ser hipócrita, ela é inocente diante de Deus. Então é necessário arrepender-se, é necessário passar por esse processo. Primeiro, o receber Jesus. João 12 que diz: aquele que os receberam tiveram o privilégio de serem feitos filhos de Deus.
Então a gente recebe Jesus. Romanos 10:10 diz que com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça, para ser justificado. Então quando alguém aceita Jesus perante testemunhas, recebe Jesus erguendo a sua mão, dando um sinal para Deus: eu estou recebendo seu filho Jesus, se torna filho de Deus. E no seu coração ela fez isso porque ela creu. E a fé que ela teve na palavra, em Deus, em Jesus, justifica ela. E depois há um complemento fantástico e sobrenatural do sepultamento na água e do renascimento do batismo. E essa pessoa se torna uma nova criatura. Agora vai viver como filho e filha de Deus. Qual o pai que não faz o melhor pelo seu filho? Qual o pai que não cuida, que protege o seu filho? Qual o pai que não quer um futuro brilhante para o seu filho? Isso tratando-se de homens que são falhos, que cometem erros. Imagina o nosso Pai Celestial, que não tem sombra de variação, Ele não muda. O nosso Pai que é perfeito, que é santo, que não muda, que não erra, que não comete pecado, que não comete falha, que não aconselha errado nunca na vida. Todos os conselhos de Deus, tudo aquilo que Deus move a nosso respeito na terra, muitas vezes, às vezes parece que Ele está nos castigando, muitas vezes parece que Deus está nos entristecendo, mas no final, tudo vai cooperar para o nosso bem, porque nós passamos a ter um Pai amoroso, santo, fiel, que vai cuidar de nós todos os dias da nossa vida. Amém? Então essa é a proposta do batismo. Arrependimento, sepultamento, renascimento e passar a viver as coisas de Deus. Eu quero completar, irmãos, aqui essa palavra em Colossenses, capítulo 2, versículo 12 ao 14. Mais do que tudo isso, sabe o que significa o batismo? Diz assim: e tendo sido sepultado juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos nos vossos pecados, e nas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne. Circuncisão, irmão, era o sinal da comunhão, da aliança entre o povo de Israel e o povo de Deus. Todo varão, ele era circuncidado. E nós, como hoje, somos iguais perante o Senhor, as mulheres, os homens. Então a circuncisão, essa circuncisão aqui, é feita na nossa alma. Então as mulheres são circuncidadas e os homens são circuncidados pela fé no Filho de Deus. E aqui diz que as nossas almas estavam incircuncisas, quer dizer, sem comunhão com Deus, sem aliança com Deus. Amém? A vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados. Arrependimento. Quando há arrependimento, há perdão. Por isso o batismo, ele perdoa todo o nosso pecado. E o versículo 14 diz: e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando na cruz. Amém? Amém. Então toda dívida, tudo que pesava sobre nós, tudo que era combustível para o diabo nos acusar: você fez isso, você fez aquilo, você deixou de fazer isso, você deixou de fazer aquilo, está zerado. Toda dívida é riscada, todo pecado é perdoado. E por isso que diz nascer de novo, que nós começamos uma nova vida zerada diante de Deus, com todos os pecados perdoados, com todos os erros praticados já totalmente sanados por Deus, pela palavra, pelo Espírito Santo. E passamos a ter uma nova vida, uma vida de alegria, uma vida de paz, né? Nós temos razões para continuar acreditando no Senhor. Hoje mesmo, vocês que estão aqui, ó, esses jovens que estão, jovens casais que estão aqui hoje, né? Isso é amor a Deus, isso é amor à palavra, né? O Marquinhos, o Lucas estão se dispondo, o Lucas tão jovem, se dispondo a ser batizado. Por quê? Porque vale a pena, né? Você passa a orar e você passa a ter crédito com Deus. Situações, irmãos, que as pessoas se desesperam, entram em depressão, situações que as pessoas entram em ansiedade e angústias, tomam remédios
psicóticos, não consegue resolver, não consegue dormir de noite, não consegue ter paz no coração. A partir desse processo você ora a Deus e o Espírito Santo conforta, consola você e você passa a ter confiança. Mesmo que os seus joelhos estejam tremendo, que os seus braços estejam enfraquecidos, mas lá no seu interior, no seu íntimo, o Espírito Santo diz: vai em frente, continua, permanece, busque a Deus, busque o Pai, busque o Filho, busque o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, a sua fé, a palavra te encoraja, te fortalece, e você permanece de pé na presença de Deus. E você vai levando a vida, buscando o melhor, o Espírito Santo vai transformando você, e você vai sendo honrado por Deus. Marquinhos, Lucas, vocês vão ver a mudança, né? Às vezes, irmãos, eu trabalho numa empresa grande, para a nossa cidade, a No Forte é uma empresa grande, e às vezes as pessoas estão falando palavrão, você chega perto e eles param de falar. Por quê? É a honra de Deus. Eu sou alguma coisa? Eu não sou nada, mas é a honra de Deus. Deus começa a te honrar, você passa a ser luz. E quando alguém está falando palavrão, falando da vida dos outros, falando da mulher dos outros ali, naquelas turminhas que são muito normais e comuns em grandes empresas, aí você chega, o assunto muda. Por quê? Porque você é luz e ali está cheio de trevas, cheio do mal, né? Cheio da carne do homem, dos prazeres mundanos. Aí você chega ali, você chega como luz e você dissipa as trevas. Então tudo isso acontece na nossa vida, quando a gente se dispõe a receber Jesus como Senhor das nossas vidas e a nascer de novo, assim como o Senhor Jesus nos ensinou na sua palavra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E depois que nós fizermos o batismo do Marquinhos e do Lucas, se alguém mais aqui não for batizado e entendeu a palavra, recebeu a palavra e sentiu no coração o desejo, não seja tímido. Diga: eu quero também. Eu quero nascer de novo, eu quero conhecer essa vida junto com Deus. E nós vamos estar fazendo isso em nome de Jesus. Amém? Eu peço que os irmãos, o Leandro, o Jô, o Eduardo vai entrar aqui. Eduardo, vem para cá. O Lucas vai entrar aqui, né, irmão, que são presbíteros. E os meninos podem continuar louvando. Todas as loucuras, onde ouça tua voz, fala de tua justiça. Oh, glória a Deus! Pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Aleluia, glória a Deus. A cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, para nós, no caminho para Ele. Eu posso me achegar. Crê em Jesus, crê na palavra. Somente pelo sente que é o melhor da sua vida. Pega na mão dele. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Vem aqui agora. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos
de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, mais alguém que não é batizado, que entendeu a palavra, que entendeu que é preciso nascer de novo, depois que tem pleno entendimento, que pode fazer uma escolha, né? Porque é uma escolha o batismo. Se eu fizesse um apelo aqui pro Marquinhos ou pro Lucas e eles falassem, não, eu não estou certo, eu não ia batizar. Mas eles disseram, eu estou certo. Eu tenho plena consciência do que eu estou fazendo. Se mais alguém se dispor, nós estamos aqui. Mais alguém? Não? Amém. Então nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida de vocês que estão aqui, irmãos. Pela vida dos irmãos que se dispuseram a se batizar. Abrace eles. Eles são os mais novos nenenzinhos da família de Cristo. Aleluia. Amém. Abrace eles. Dê carinho para eles. Porque eles fazem parte da família de Deus. Em nome de Jesus. Estenda as mãos e abençoe as nossas vidas. Nós vamos abençoar a vida de vocês. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. É uma oportunidade rara. Porque a tua palavra diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro, Senhor. Então o que houve aqui nessa tarde, Senhor, supera, é maior do que qualquer evento mundano, do que qualquer jogo de futebol, de qualquer campeonato ganho, Senhor. É maior, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. E nós aqui descemos 2 almas para o reino de Deus. Por isso nós te agradecemos de todo o nosso coração, Senhor. E te pedimos que o Senhor venha estar conosco, Senhor, no restante do sábado, no domingo, na semana, no mês, no ano, todos os dias das nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha estar junto de nós, viver junto de nós, direcionar os nossos caminhos, as nossas vidas, para que nós possamos fazer aquilo que agrada ao seu coração. Ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas.